Oi, queridinhos, tudo bom? Eu voltei com mais um vídeo e, bom, pessoal, nesse vídeo aqui é mutações e plumagens de periquitos, ok? Então, vamos pro vídeo? Bom, pessoal, nesse vídeo aqui é para você que tem curiosidade de saber qual é a mutação genética do seu periquito, qual é o nome da coloração dele, ou se você quer adquirir um periquito e você não sabe qual. Você se apaixonou por todas as cores que existem e você tá em dúvida, quer saber que tipos de plumagem, cores temos disponíveis, que nem eu já fiz um vídeo há muito tempo atrás sobre as calopsitas. Esse vídeo é pra você, ok? Bom, eu vou estar olhando aqui os nomes das plumagens dos periquitos e das suas mutações genéticas para falar certinho pra vocês sobre todas elas, ok? Então vamos pro vídeo. Bom, primeiramente temos duas mutações mais comuns, que na verdade não seria nem mutação, é a plumagem original mesmo do periquito, por assim se dizer. Vocês tanto conhecem o periquito verde com a cabecinha amarela e o periquito azul com a cabecinha mais branca. Bom, essas duas imagens, esses dois periquitos, essas duas colorações são as mais comuns de se encontrar no pet shop, tanto Cobase, Pets ou até criadouros, ok? Essas plumagens é tão comum quanto a da calopsita, a Chloe, a canela pérola, ok? Você vai ver que é muito mais fácil encontrar essa coloração de periquito e todas as outras mutações que eu vou falar nesse vídeo derivam dessas duas espécies, dessas duas colorações. Elas juntas, quando se reproduzem, geram diversas mutações genéticas, dando outros tipos de colorações e plumagens para essas coisinhas fofinhas, ok? Bom, o nome dessas duas colorações é o periquito comum, verde, que infelizmente não temos um nome para ele, e o cobalto, que é o azul, ok, pessoal? Bom, seguindo na lista de mutações que eu venho falar aqui pra vocês, porque são várias, imensas, eu vou tratar principalmente das principais e das mais comuns, além dessas duas que eu acabei de falar. Bom, quando essas espécies se reproduzem, elas geram duas outras colorações, que é um verde mais escuro e um azul mais escuro. O periquito oliva, que deriva de uma coloração mais escura, ele não é tão vibrante como, por exemplo, o Scott ou a Hannah Aron. E o azul escuro, que é o malva, que ele é um azul mais marinho, bem mais desbotado, bem mais um azul petróleo, vamos assim se dizer, ok? Ambas as espécies continuam nessa predominância de cores, só que eles não são tão destacantes como os outros. Isso não significa que eles são fêmeas, ok? Óbvio que a fêmea ela sempre vai ser um pouquinho mais desbotada, um pouquinho não tão bela quanto o macho, mas essa coloração não significa que é uma fêmea, só deixando claro. Ah, e vale ressaltar, nesse caso, o azul, o malva, ele tem a coloração da face amarela, ok? Porque ele pega um pouco da genética do periquito verde. E já o periquito verde mantém as suas características comuns, só que a coloração, a pigmentação muda um pouquinho. Bom, as próximas mutações que eu venho falar aqui é o periquito cinza, que é muito comum também de se ver em pet shops, e também o celeste, azul celeste. Bom, o periquito cinza é este aqui, deste canto. Ele tem a coloração cinza. É um cinza com branco, ele não é o albino, ok? O albino é que nem a Margot, todo branco, ele não tem nenhum traço preto, nada do tipo. Esse aqui é um periquito cinza, ok? E também temos o azul celeste, que é o periquito azul, o periquito malva, só que a cor dele é de um azul celeste, por isso deriva-se o nome. O próximo periquito que temos aqui também nessa lista é o periquito violeta, isso mesmo. Não significa que ele é roxo.
embora seria muito incrível se ele fosse, violeta é só uma cor para o azul que ele recebe. É um azul bem mais forte, bem mais predominante, bem vivo. Porque, querendo ou não, o azul do periquito malva, né, que é o primeiro periquito azul que eu comentei aqui no vídeo com vocês, ele é um azul mais claro, mas esse periquito, o violeta, ele tem um azul bem escuro, bem marcante, lindo demais. Lembra um pouco um azul meio Tiffany, meio roxeado. Bom, nessa próxima categoria, a gente ainda tá pensando nos periquitos que a gente viu até o momento, só que é da categoria que a cor começa a ficar mais desbotada. Não é pro desbotado mais escuro, como eu havia falado, mas para um desbotado mesmo de perder um pouco a cor. A cor não é tão viva, ela puxa bem pro branquinho, ela é bem clarinha, ela é bem bebê. Então, nessa categoria, a gente tem o periquito asa canela verde, o periquito asa canela azul e também o periquito asa canela cinza, ok? Essas três espécies predominam a coloração delas, ok? Elas não têm uma mistura de outras cores, mas elas são bem mais desbotadas. Como vocês podem ver na imagem, o verde, ele é bem amarelado, por assim se dizer. Ele não é um verde tão vivo como a grama ou como o Scott, que é bem neon. O azul, ele é um azul bem clarinho, bem bebê, ele é bem mais claro que o azul celeste. E o cinza, ele puxa até um pouquinho pro marrom, se vocês forem notar. Ele não é tão cinza, ele não é tão aquele escuro, ele é bem mais clarinho. Bom, nessa mesma linha dos periquitos da asa canela, temos os periquitos Fellow. Eles seguem a mesma coloração do asa canela que eu já havia explicado antes, mas a diferença que muda entre eles é a cor dos olhos. Eles recebem a cor avermelhada, os olhos deles. Que nem um albino, eles têm a cor avermelhada nos olhos. Os olhos deles são vermelhos. Isso mesmo que ele seja um periquito verde, um periquito albino, mais branquinho ou azul, ele recebe essa coloração nos olhos. Mas em questão da cor dele, da pena em si, é bem semelhante à categoria passada que eu havia explicado. O que muda mesmo é só a cor dos olhos. Bom, nessa próxima categoria temos os periquitos diluídos ou asas claras, por assim se dizer. Essas espécies são que elas possuem uma mistura de cores que criam umas outras cores envolvidas. Temos uns periquitos que eles são mais amarelos, com uns tons meio rosados. Ou também temos uns outros periquitos que são azul misturado com amarelo, que criam um verde. Ambos esses dois periquitos que eu descrevi aqui, vai estar passando fotos, eles também recebem o nome asas claras por eles acabarem perdendo as cores nas pontas das asas deles. Se vocês puderem notarem, as asas são bem mais claras, elas ficam mais brancas, né, quando chega na ponta delas, por isso ele recebe esse nome. E a parte diluída, né, porque eles também têm esse outro nome, não é nome científico, mas esse outro nome, para categorizá-los, é porque eles têm essa cor meio tie-dye, vamos assim se dizer. Eles têm essas misturas de cores que criam uma variação diferente do que a gente está acostumado. E por fim, chegamos nas outras duas espécies predominantes no espécie periquito. Falamos dos verdes e dos azuis, que são mais comuns, mas também temos os lutinos e os albinos, como a gente encontra também na calopsita. Todas as aves sempre vai ter lutino e albino, ok, pessoal? O lutino é um passarinho, um periquito todo amarelo. Todo. Ele não tem nenhuma pinta preta, que é característica dos periquitos, ele não tem nenhuma marcação, nada do tipo. Ele é totalmente amarelo. E o albino, ele é totalmente branco, que nem a margot. Não tem nenhum contraste de cores, nenhuma mudança, nenhuma coloração diferente. Ele é totalmente branco. E uma característica também dessas duas espécies é
o olho vermelho, que nem eu havia mencionado nos Fellows, ok? Eles possuem os olhos vermelhos. Que nem na calopsita, toda ave que for albina ou lutina, ela sempre vai ter um olho vermelho. Isso é genética, mutações, e isso é comum em qualquer espécie de ave que vocês encontram por aí, ok, pessoal? E é bem interessante também, caso vocês não sabiam disso antes, eu acho que eu já mencionei há muito tempo no canal, que periquitos que possuem olhos vermelhos, eles são mais sensíveis à luz solar. Não é tão sensível assim, óbvio, mas você não pode deixá-lo tanto à luz solar, porque eles não conseguem filtrar tanta luz, machuca muito o olho dele, que é muito mais sensível se fosse um olho escuro, mais castanho, como é os pássaros comuns, ok? Então, se você vai deixar o seu periquito à luz do dia, você teria que tomar um pouco mais de cuidado para não deixar ele totalmente sobre a luz do sol, só para ele ser um pouco mais sensível a isso. Mas cuidados em geral, saúde, restrições, ele é normal como qualquer outro periquito. Bom, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Vocês encontraram a espécie que é seu periquito, a mutação genética dele? Se sim, me deixa aqui embaixo nos comentários e fala o nome, qual que é. E se você não achou, acho que você não olhou direito, hein? Brincadeirinha. É óbvio que vocês vão achar. Bom, as minhas periquitas, que infelizmente faleceram, a Hannah e a Scott, pra quem não é novo aqui no canal, elas eram os periquitos verdes, ok? Só que a Hannah, ela puxou uma mutação diferenciada, ela puxou mais pro diluído, porque ela possuía a cor mais amarelada do que a esverdeada, que era a Scott, ok? E bom, pessoal, se vocês também não têm um periquito e estão planejando em ter, me deixa aqui nos comentários qual coloração você gostaria que fosse a sua, ok? Me deixa aqui qual que você mais gostou, qual que você achou mais interessante, mais bonita, apesar de todos serem umas fofuras, não é mesmo? Então, bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham achado interativo, informativo, muito útil para vocês, interessante também. Gosto de trazer esses tipos de conteúdos mais despojados, que não foca tanto em assuntos sérios como doenças e etc. E vejo vocês no próximo vídeo. Quero muito que vocês deixem seu like, se inscrevam aqui embaixo no canal, compartilhem com todos os seus amigos. Façam o básico para ajudar essa comunidade a crescer ainda mais. Então, pessoal, me despeço aqui com vocês. Um beijão. Tchau, tchau.